Segundo colocado, 43 pontos com 33 jogos. Internacional, 43 pontos, 34 jogos. Santos, 42 pontos, 34 jogos. Vasco, 40 pontos, 33 jogos. Cruzeiro, 40 pontos, 33 jogos. E aí a zona do rebaixamento. O Bahia, 38 pontos, 34 jogos. Goiás, 35 pontos, 34 jogos. Curitiba, 29 pontos, muito próximo de se tornar matemático o rebaixamento. E o América já rebaixado. Tá pegando fogo, hein? Do 12º colocado pra baixo, todo mundo muito tenso. E esses 12 pontos ainda a disputar, né? O Fortaleza tem um jogo a menos, né? Tem. Que é contra o Botafogo, em casa. Contra o Botafogo em casa. O Cruzeiro também, né? O Cruzeiro ainda vai pegar o Vasco. É. Cara... Quinta-feira. É impressionante. De quem tem... O Botafogo, quinta-feira. Até dos 44. Vasco, Cruzeiro, quarta-feira. 45 pontos aí, o Rizek, se seguirem vencendo... É um campeonato atípico nessa briga, hein, cara? Muito. O LED, por exemplo, falou um negócio hoje que durante a transmissão, daqui a pouco eles vêm aqui pro estúdio, que assim, 43, 44 não é suficiente, esse ano não salva ninguém. Pode começar a pensar em 46 pontos. Principalmente com essa vitória do Cruzeiro no confronto direto, é mais um que entrou definitivamente para sair dessa briga. E o Fortaleza, 8 jogos sem vitória. A gente esteve aqui no Troca de Passes, que se tudo desse certo, seria um troca de passes especial do Fortaleza campeão da Sul-Americana. E agora a gente volta aqui para um troca de passes debatendo o Fortaleza, que outrora parecia já sem preocupações no Brasileiro, voltando não, porque ele não estava preocupado, começando a se preocupar com o rebaixamento. Como é dinâmico esse futebol, porque a gente falava de um Fortaleza que era muito poderoso, tinha muita força, a gente via um Fortaleza forte na Sul-Americana e no Brasileirão também, né? Só não estava mais forte no Brasileirão porque estava com a cabeça focada na final da Sul-Americana e como... o time sentiu demais a maneira como perdeu aquele título, da forma que foi, né? Tendo a possibilidade de finalizar como campeão numa cobrança de pênalti e aí não deu certo. E o time se abateu. E o que a gente viu hoje na partida era um Fortaleza que, afobado na hora de definir, o Cruzeiro não fez uma partida excelente. Foi um time que se defendeu e tentou encontrar um caminho para o ataque quando dava. Porque a briga do Cruzeiro é essa. É um time que tem que brigar para não sofrer gols para ver se resolve numa bola. E outra, esse Fortaleza, esses 8 jogos, o jogo deve ter jogado o quê? 3 jogos em casa, 4 jogos em casa. E não tem conseguido. Forte. E aí dá para ver como o time está muito ansioso para tentar resolver logo a partida. Parece até um pouco disperso em alguns momentos. Estão falando o quê? De 2 semanas ou já deu 3 complicado. semanas o título da final da Sul-Americana? 3 semanas. 3 semanas. E assim, o Lédio também destacou na transmissão que o Cruzeiro hoje jogou defensivamente no contra-ataque. Vocês acham que mudou a postura na estreia do Paulo Autuori? O time passou a ser mais defensivo hoje? No primeiro tempo, Rizek, eu acabei vendo ainda um posicionamento um pouco diferente, de novo, de um time começando com esses 2 zagueiros e ocupando bem agressivo com seus 2 laterais, os 2 pontas entrando por dentro, ainda tentando algo. E o Fortaleza também, em algum momento, entrando um contra-ataque que teve alguns impedimentos. Mas a experiência do Paulo, com a capacidade dele, é gigantesca, cara. E outra, ele tá no futebol. A questão dele ir para coordenador, diretor, ele tá sempre ali. Então é um cara que realmente tem uma sensibilidade, uma maneira de conseguir se comunicar com os jogadores. Para se manter, pelo menos, o Cruzeiro, que a defesa do Cruzeiro nós temos que louvar, cara. É elogiável o campeonato que eles fazem. O problema é o ataque do Cruzeiro. Acabou faltando. E hoje, de uma maneira equilibrada de novo, lógico que é tenso, é muito difícil jogar nessa situação do Cruzeiro. Ele manteve o time organizado, porém acreditando que poderia acontecer uma vitória. O Voivoda... disparado, as principais chances foram do Fortaleza. Foram do Fortaleza. O Voivoda colocou o Caleb no lugar do Pochettino para tentar ter uma conexão melhor ali no último passe, uma criação um pouquinho melhor na Fortaleza. O Caleb fez um bom jogo, não foi mal. Mas como o Fortaleza errou, assim, sabe? Tem algo atrapalhando a concentração dos jogadores. Deu uma quedinha do Deu uma queda, ali, o que é até natural, né? A gente já viu isso acontecer diversas vezes com muitos times. Mas o problema é que agora o Fortaleza começa a olhar para a parte de baixo da tabela e se preocupar. E as grandes chances, é difícil você ver um time que consegue competir em quantidade de produtividade do Fortaleza, né? E quando ele não consegue ser tão eficiente como ele já foi, ele acaba realmente correndo esse risco que ele acabou correndo hoje. Castelão lotado, que terminou o jogo com boa parte dos torcedores, não eram todos, chamando o Fortaleza de time sem vergonha. Detesto debater comportamento de torcida, porque, enfim, torcida é uma entidade viva, né? Não cometendo nenhum crime.
Mas, assim, não posso deixar de registrar a sua cruel, né? Chamar esse Fortaleza de time sem vergonha, que esteve a uma cobrança de pênalti. Se entrasse, conquistaria o maior título da história do futebol nordestino, um título continental. E que tem uma forma de jogar que é muito distinta de ser sem vergonha em campo, né? Um time que é aguerrido em campo, agressivo em campo, corajoso, ataca, tem uma marcação forte, pressiona bastante. É um time que não se esconde do jogo. É um time que vai pra cima, que quando tá jogando em casa tenta dominar a partida da forma que for. As coisas não estão dando certo. Eu entendo às vezes esse canto, sabe, o Rizek? Acho que é a forma de... Vai fazer um comentário, acho que eu exagerei. Expor. O maior título internacional, né? Porque ser campeão brasileiro ainda é maior que a Sul-Americana. Foi mal, me empolguei aqui. Então, que esteve em vias de conquistar assim, um maior título, o maior troféu internacional da região. É verdade. Agora, as coisas acabam começando a dar errado e é difícil até pro Vojvoda conseguir fazer o time engrenar de novo. Talvez com alguma parada, se o time conseguisse parar, né, pensar um pouquinho, conversar de novo, porque acho que o time fica numa tensão tão grande, Mas né? o Fortaleza, esse time já viveu tantas coisas, eu acho. O ano passado eles tiveram uma dificuldade. O Vojvoda já recuperou, né, o Fortaleza. Passaram 18 rodadas na lanterna do campeonato. Na lanterna. Você não pode nem pensar em algo... Eu acho que soa cruel também essa questão do sem vergonha, mas desde os primórdios, né? Se for ver o futebol brasileiro, tem disso. Eu passei por muitas coisas disso e, infelizmente, a hora que vira, é igual a gente falar de Flamengo que já conquistou, de Palmeiras que já conquistou, que esse Fortaleza tem feito, o Botafogo que fez até aqui começa a ser chamado de sem vergonha. O Botafogo já foi chamado de time sem vergonha também em São Januário contra o Vasco. Vira-se sobre o Fortaleza. Tudo bom, Ládio Carmona? Boa noite a você, bem-vindo ao Toca de Paz. Tudo bem, Jéssica, Alex Coração, André Rizek. Que bom saber que você está nos assistindo, cara. Cara, prazer. tô vendo vocês discutirem aí, o Fortaleza fez força para entrar nessa situação, né? Hoje completou 7 rodadas sem vencer e jogou mal. Finalizou muito mais do que o time do Cruzeiro. Que o Cruzeiro fez exatamente o que a gente imaginava que ele fosse fazer. Ia ficar fechadinho atrás. O Cruzeiro, por incrível que pareça, tem o pior ataque do campeonato e a segunda melhor defesa. O Cruzeiro vai se defender e vai tentar, no final, um contra-ataque. Foi exatamente o que aconteceu. Polêmica à parte, se foi impedimento ou não, a linha traçada, enfim. Descontado isso estava mais ou menos desenhada, inclusive por nós durante o jogo. Porque o Fortaleza, ele pressionava o Cruzeiro, mas jogava mal. O Fortaleza voltou a jogar muito mal. Por isso que a torcida vaiou no final, criticou e foi castigada pelo contra-ataque do Arthur Gomes com o Bruno Rodrigues. Eu acho que o Fortaleza não vai cair. Mas o Fortaleza conseguiu se enrolar no campeonato. E o Cruzeiro sobrevive e vai fazer um jogo decisivo contra o Vasco quinta-feira. No geral, não sei se o Ramon concorda comigo, imagino que sim, o jogo não foi bom. Foi ruim, foi mal jogado, foi mal pensado pelo Fortaleza e foi diante da estratégia estabelecida pelo Paulo Autuori, bem feito pelo Cruzeiro. Tentou se defender e ganhar no contra-ataque. Deu certo. Mas não deixa de te induzir, Ramon. Se quiser discordar, fica à vontade. Bem-vindo ao Troca. Isso sou eu. Mas eu estou há 2 horas com ele falando a mesma coisa, então eu já sei exatamente o que ele vai falar. Boa noite, Rizek, Jéssica, Alex. Exatamente, um jogo tecnicamente muito fraco. Muito. Abaixo do normal, principalmente da equipe do Fortaleza, né? É muito erro técnico de saída de bola. O Cruzeiro apostando muito, né, Led? Ficando refém dessa ligação direta que não combina muito com o jogo do Cruzeiro. Né? Muito balão. O Rafael Elias quase não tocou na bola. O Nicão foi pouco participativo na fase ofensiva, correndo muito para trás. O Matheus Vital também, no entanto que saiu no intervalo, né? No intervalo não. O Rafael Elias. O Rafael Elias saiu no intervalo, está enfrentado do Arthur Gomes. Teve a no braço no meio do segundo tempo. Verdade. A entrada do Arthur Gomes com a entrada do Matheus Pereira fez o jogo melhorar um pouco tecnicamente. E puseram o Bruno Rodrigues no jogo. Aí centralizaram o Bruno Rodrigues, que deu um pouco mais de movimentação pela velocidade que tem. E das poucas jogadas que o Cruzeiro colocou a bola no chão, fez um jogo aproximado, de um toque mais próximo, com infiltração, o Ian Lucas conseguiu chegar na área e aí fez um belo passe. O Bruno Rodrigues, estando impedido ou não, conseguiu fazer o gol da vitória do Cruzeiro.